Olá, alunos do sexto ano da Prefeitura Municipal de São Vicente. Eu, professora Patrícia Gama, vou gravar mais um vídeo para vocês. O assunto? Células. Revisando a aula anterior, existem células animais, vegetais ou bacterianas. As células podem ser procariontes, se não possuem núcleo, ou eucariontes, se possuem um núcleo. A função principal da membrana plasmática é controlar o que entra e o que sai da célula. Do citoplasma é preencher a célula. E do núcleo é controlar todas as funções das células. O DNA possui as nossas informações genéticas. Falando em DNA, quem é que fez aquele desafio que eu propus de tentar falar o trava-língua? Ácido desoxirribonucleico. Você tentou? Se tentou, parabéns. Robert Hooke foi o homem que usou o termo célula pela primeira vez, apesar de que o que ele viu, na verdade, não eram células e sim espaços vazios deixados por elas. Também descobrimos que existe uma teoria celular. A teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por células, as células são as unidades básicas de funcionamento dos seres vivos e uma célula só pode se originar de outra célula por meio de processos de divisão celular. Ufa, quanta coisa já aprendemos sobre células, né? Mas será que acabou esse assunto? Não, temos mais coisas a ver. O que tem dentro das células, além do núcleo que já conhecemos? Qual será o nome daquelas estruturas? O que elas fazem? E quanto ao formato da célula, por que formatos tão diferentes? Pois é, essas e algumas perguntas iremos responder ao longo desse vídeo. Aqui em cima eu deixei uma imagem linda. É uma imagem 3D de uma célula animal. Embaixo tem um link. Se você quiser, no final do meu vídeo, vocês podem copiar esse link, acessar e ver a célula de uma forma magnífica, muito linda. Fica a dica. Que algumas células possuem 3 partes básicas, já sabemos. Mas não podemos deixar de destacar que todas as células possuem membrana plasmática e citoplasma. Hoje mergulharemos no citoplasma. Vamos conhecer aquelas estruturas que estão ali mergulhadas? Vamos seguir comigo. Aquelas pequenas estruturas que vemos mergulhadas no citoplasma chamam-se organelas. Elas possuem funções específicas dentro da célula. Cada uma tem o seu papel. São partículas muito pequenas, impossíveis de ser vistas a olho nu. Vamos analisar essa imagem aqui embaixo. Vocês já conhecem ela, né? Arrisca o palpite? Você acha que é uma célula animal, uma célula vegetal ou é uma célula bacteriana? Será que você já consegue identificar? Vou deixar você pensando um pouquinho. Enquanto isso, vamos analisá-la por dentro. Ela é uma célula muito simples comparada às outras. Olha as estruturas que estão aqui dentro do citoplasma. O ribossomos e o DNA. Os ribossomos. Ribossomos são estruturas pequenas, parecem pequenos grãozinhos. O que eles vão fazer dentro da célula? Vão sintetizar as proteínas. Eles vão produzir as proteínas da célula. Já o DNA, vocês já conhecem. Aliás, vocês treinaram aquele desafio que eu propus para vocês? Falar 3 vezes ácido desoxirribonucleico sem gaguejar? Você conseguiu? Se conseguiu, parabéns. Se não conseguiu, treina mais um pouquinho. Pois é, o DNA guarda as nossas informações genéticas. Se você falou que o nome dessa célula é uma célula bacteriana, parabéns. Você está de parabéns mesmo. Acertou. E temos mais organelas para conhecer. As mitocôndrias fazem a respiração celular, a produção de energia para a célula. Já os retículos endoplasmáticos, como esse que subiu na sua tela agora, eles transportam substâncias dentro da célula. Então, tudo que tem que ser transportado na célula, que foi produzido e tem que passar por dentro do corpo celular, é transportado pelo retículo endoplasmático. Já o complexo de Golgi, ele vai armazenar, ele vai empacotar e quando a célula precisar, ele vai distribuir substâncias para a célula. Já os centríolos, que são organelas presentes
apenas nas células animais, fazem a divisão celular. Os lisossomos, que são esses representados pelo come-come, eles fazem a digestão celular. Mas será que acabaram as organelas? Ainda não acabamos de falar de organelas. Temos que destacar aquelas que são características de vegetais, de plantas, como os cloroplastos. Os cloroplastos possuem a clorofila, um pigmento que dá cor verde à planta. Além disso, os cloroplastos realizam a fotossíntese, que é a produção de alimento da planta. Na fotossíntese, o cloroplasto, junto com a luz solar, a água e os sais minerais absorvidos do solo, o gás carbônico retirado da atmosfera, sofre uma reação química que vai resultar em energia, vapor de água, gás oxigênio, que nós iremos utilizar, e glicose, que é o alimento da planta. Também teremos os vacúolos grandes. Olha só, eu coloquei aqui vacúolos grandes porque as células animais também possuem vacúolos. Só que os vacúolos presentes nas células animais são pequenos, muito pequenos. Não tem um grande reservatório de água e sais minerais, que é o que faz os vacúolos. A planta ela tem uma vida fixa, então ela precisa de vacúolos grandes para ser um grande reservatório de água, de sais minerais e até de outras substâncias. Olhando na imagem, você vê esses vacúolos bem destacados. Muitos deles são maiores do que o núcleo. Olha o núcleo aqui e o vacúolo bem destacado, aqui grande. Nessa outra imagem, também nós temos o vacúolo grande e o núcleo menor do que o vacúolo. Interessante, né? Então, a gente diz que vacúolos grandes estão presentes em células vegetais. Já nas células animais, os vacúolos são pequenos. Puxa, bastante coisa sobre organelas, né? Acabamos, chega de falar de organelas. Vamos para o nosso próximo assunto? Nosso tema agora são células, diferentes na forma, no tamanho e até nas funções que desempenham. Vocês já viram essa imagem? Inclusive, eu já perguntei se vocês conheciam essas células. Vamos falar delas. As células não são iguais. Cada um desses desenhos que vocês estão vendo aqui representa um tipo de célula. Já sabemos que temos mais de 130 tipos de célula. Não seria possível mostrar em um único vídeo todas essas células. Então, eu vou destacar algumas delas. Aqui nós temos as células do sangue. São redondas, porque elas estão mergulhadas no sangue e precisam passar por todo o nosso corpo. As células da superfície da pele parecem que formam um tapete. Se juntam, são bem juntinhas, forrando uma superfície, que é o nosso corpo. Já a célula óssea tem pequenas ramificações. As células epiteliais são bem juntinhas, epitélio é a nossa pele, essa por dentro, certo? Também no nosso intestino. Elas possuem vilosidades, que são estruturas semelhantes a pelinhos, né? Olha só, parecem pelinhos. Essas células, elas são muito juntinhas. Já as células musculares cardíacas, se eu falei cardíacas, quer dizer que elas se encontram onde? Se você falou que elas se encontram no nosso coração, perfeito. Essas células são células musculares, o coração é um músculo, ele bombeia o sangue, então ele precisa ser bem forte. Essas são as células que estão presentes no nosso coração. Aqui nós temos as células do músculo esquelético, olha só, ligado ao nosso esqueleto. Já aqui embaixo nós temos as células lisas, as células do nosso músculo, como do nosso bíceps, por exemplo. Elas são alongadas, pontudas nas suas extremidades. Aqui nós temos o neurônio, uma célula que vocês já conhecem, né? A célula nervosa, é o neurônio. O neurônio possui ramificações nas pontas, porque ele precisa se alongar. Tem neurônio com até 1 metro de comprimento, pra vocês terem uma ideia. Só que eles são extremamente finos. Só esse tipo de células que existem? Claro que não. Gente, o mundo das células é um mundo magnífico. Existe até uma área que estuda só células, chama-se citologia. Muito interessante. A pessoa que estuda as células é um citologista. Ele fica especialista em células.
Hoje, nós não nos tornamos um citologista, mas conhecemos um pouco. Na verdade, nesses 3 vídeos, até que conhecemos bastante sobre as células, né? Eu vou gravar um vídeo com experiências completando esse assunto, ok? Um beijo! Agora é com você. Pega o seu caderno, seu estojo, acesse o blog e realize as atividades número 26 e coloque as respostas de cada exercício identificando cada um deles. Muito capricho e muita atenção ao responder as questões. Um abraço e até a próxima aula.